TV Câmara de Palhoça. Senhor presidente, novamente retorno a essa tribuna para dessa vez dar continuidade a um assunto que trouxe na Assembleia de ontem e fiz um breve comentário, mas hoje adotei as providências que julgo necessárias para que a gente possa realizar o ato de fiscalização que nos compete, segundo o artigo 40, inciso 10 da Constituição Municipal, que é a lei orgânica do município. Nos compete a fiscalizar, senhores vereadores, os atos administrativos. E é isso que nós devemos fazer. Por conta disso, senhores vereadores, recentemente, já no mês de fevereiro, e depois um pouquinho mais no final do mês de fevereiro, eu tomei conhecimento através de moradores do bairro Brejaru, ali na lateral da rua Pascoal Mazili, onde existe um curso d'água que está extremamente contaminado e tomado pelo mato e pelo lixo, mas que a requerimento dessa Casa Legislativa foi limpo recentemente por determinação do prefeito de Palhoça. Moradores verificaram a existência de uma máquina que permanece naquele local, em algumas ocasiões, ligada, funcionando por períodos que seguem muitas vezes a 2, 3 ou 4 horas. Detalhe, sem a presença do motorista e sem a presença de qualquer responsável pela máquina. Essa informação trazida a este vereador, senhores vereadores, não foi somente por uma única pessoa, mas corroborada por outras 2 pessoas que moram na comunidade, sendo ela, uma delas, inclusive, uma servidora pública, que teve a oportunidade de gravar o vídeo, de gravar todo o ato do funcionamento daquela máquina por determinado período, sem estar atuando dentro daquele sistema de limpeza do rio, mas que, infelizmente, com medo de retaliações, não quis nos entregar o vídeo e não quis nos dar maiores informações. Ontem eu disse aos senhores que, na posse dessa documentação, eu levaria ao Ministério Público, porque há, dentro da perspectiva apresentada por essa senhora, grande possibilidade de estar havendo uma fraude ao contrato. Haja vista que, segundo tomei conhecimento, através de informações de vereadores dessa casa, o contrato daquela máquina paga o prestador do serviço por hora. E a hora é registrada num equipamento chamado orímetro. E aí eu tive a oportunidade de conversar com proprietários de terraplanagem do município, que explicaram que é plenamente possível uma máquina daquela estar funcionando, estar ligada com o orímetro girando, com a finalidade de demonstrar que aquela máquina se encontrava executando um trabalho. E aí eu faço a convicção de que há uma possibilidade de estar existindo uma fraude dentro de um contrato público que está trazendo prejuízo para a coletividade. Infelizmente, a exemplo do que acontece com muitas pessoas da nossa sociedade, da sociedade brasileira, que muitas vezes tem conhecimento de um determinado fato, que pode ser considerado ilícito, uma infração ou propriamente um crime, punível pela lei penal, acaba, eu vou citar aqui uma palavra drástica, mas acaba pela covardia, não querendo denunciar o fato, constituindo elementos que possam ser enviados às autoridades com a finalidade de promover uma investigação para chegar à conclusão se de fato a máquina estava ligada para fraudar o contrato ou se a máquina estava ligada, de repente o proprietário estava tentando consertar algum aparelho, enfim. Sem a prova, não nos dá a possibilidade de criar o mecanismo necessário para levar ao conhecimento do Ministério Público e das autoridades policiais. Por conta disso, senhores, hoje eu estive na prefeitura usando o meu colete, não está servindo ainda, mas botei o meu colete para poder ir até a prefeitura,
E lá apresentei um documento determinando. Não vou falar pedindo, não, porque o vereador tem a prerrogativa de determinar. E isso está na lei orgânica municipal. É isso que o vereador tem, capacidade para investigar os atos administrativos. E encaminhei um ofício determinando que me fosse apresentado todos os contratos celebrados com as empresas que prestam serviços de locação de equipamentos para a prefeitura, bem assim um extrato financeiro demonstrando todos os valores recebidos por esses empresários durante um determinado período. Fui muito bem atendido pelo secretário Pedro Rosa, muito bem atendido pela secretária Cristi e pelo colaborador André, que eu não sei se é secretário ou é diretor, mas fui muito bem atendido por eles, que me garantiram que sexta-feira esses documentos estarão à disposição dessa Casa Legislativa e eu quero compartilhar com os senhores, para que os senhores tenham conhecimentos. Porque, senhores, se tiver acontecendo uma fraude, nós precisamos agir. Porque nós precisamos de dinheiro para instalar os ar-condicionados de uma vez nas escolas, porque o calor infernal agora já acabou, mas possivelmente vem de novo. Nós precisamos construir mais creche para acabar com a fila de mães e pais esperando uma vaga nas creches, para resolver outros problemas do município, e é assim que a gente vai conseguir aglutinar mais valor à disposição do prefeito para resolver o problema. Por isso eu apresentei um projeto de lei nessa Casa Legislativa, senhores vereadores, autuado sobre o número 0065 de 2025, que a exemplo do que já vem praticando o IMA, o Instituto do Meio Ambiente, juntamente com as empresas de limpa-fossa, requerendo que fosse constado no contrato e a partir da lei a obrigação de colocar GPS nos veículos do município de Palhoça e nos veículos locados pelo município de Palhoça, e aqui incluindo equipamentos pesados. E também colocar um controlador do orímetro que tenha a capacidade de acionar quando liga a máquina e de desligar quando liga a máquina. E durante esse período, esse equipamento tem condições de demonstrar se a máquina realmente exerceu alguma atividade ou permaneceu estática no local. Vai resolver? Não sei se vai resolver, mas nós precisamos criar mecanismos de controle que possa dar a nós a garantia de que atos de fraude contratual inerentes a essas questões não continuem ocorrendo no nosso município. Não bastasse essa situação, senhores, hoje pela manhã, no final da manhã, também recebi um contato de um servidor público, tá? Pediu também que não revelasse o nome porque vai receber retaliações, que disse que eu precisava investigar a areia e a brita comprada pelo município de Palhoça. Chegou a dizer, inclusive, para mim, que tem situações que a areia sai de determinado local com um caminhão público e é despejado numa obra particular de uma empreiteira, uma obra pública, que uma empreiteira está executando e que a empreiteira deveria utilizar, deveria comprar areia para colocar naquele local. Isso é grave. Isso é grave, senhores. Isso é grave porque isso aí caracteriza o crime de peculato. Estou certo, doutor Diego? Caracteriza o crime de peculato, isso é gravíssimo. Estão furtando o material do município para colocar em obra de empresário que presta serviço para a prefeitura, que tem obrigação. Não pode. Que isso, gente? Estão utilizando o caminhão da prefeitura para buscar a brita, para colocar em determinado lugar que não vai aproveitar para a coletividade? Não pode. Não pode. Apesar dele ter se negado em fazer a denúncia formal, ele deu subsídios de como eu possa localizar isso aí. E na semana que vem eu vou atrás disso também. Eu vou trazer o conhecimento dos senhores, porque nos cumpre a fiscalização do local para onde está indo mais de R$1 bilhão que é arrecadado pelo município de Palhoça. Nós não podemos. É o compromisso que nós assumimos com a sociedade quando colocamos o nosso nome à disposição de zelar pela coisa pública e de proteger a legalidade dos atos administrativos praticados. Isso está na Constituição Federal.
Está na Lei Orgânica Municipal. E se tem uma coisa, senhores vereadores, pode soar arrogância da minha parte, se tem uma coisa que eu não abro mão, é das minhas prerrogativas como vereador. Não abro mão das minhas prerrogativas como advogado e como vereador principalmente. Era isso, senhor presidente. Obrigado.